Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a nossa reflexão da leitura da segunda carta de Pedro. É o nosso primeiro encontro e vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Novo céu e nova terra com justiça. Nesta carta, Pedro quer fazer o testamento do apóstolo, que está próximo da morte. Nela, ele desenvolve vários temas, como veremos na leitura, procurando sustentar os leitores cristãos a ficarem firmes, mesmo diante da demora da realização das promessas. Cabe ao cristão fundamentar sua vida na justiça. E Deus não age segundo o calendário humano. Pedro se depara com a rotina da comunidade cristã e o desânimo. Os cristãos devem se fundamentar na Escritura e enfrentar os desafios da vida. A Escritura dá forças para não sermos vencidos pelo desânimo e a rotina. Precisamos nos fortalecer na fé. Este é considerado o escrito mais recente de todo o Novo Testamento. Provavelmente sua redação final está no início do século II. A comunidade petrina, isto é, de Pedro, deve ser redatora e escreveu esse testemunho de Pedro. Vamos ler o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Endereço e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé preciosa como a nossa. Que haja abundância de graça e paz. Mediante o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Participantes da natureza divina. Versículo 3. Com seu divino poder, Deus nos concedeu todas as condições necessárias para a vida e a piedade, através do conhecimento de Jesus, que nos chamou por sua própria glória e virtude. Por meio delas, é que Ele nos deu os bens extraordinários e preciosos que tinham sido prometidos, e com esses vocês se tornassem participantes da natureza divina, depois de escaparem da corrupção que o egoísmo provoca neste mundo. Por isso, faça um esforço para pôr mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais fraternidade na piedade e mais amor na fraternidade. De fato, se vocês tiverem essas virtudes em abundância,
elas não permitirão que vocês se tornem inúteis ou infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não tem essas virtudes é cego e míope, pois se esqueceu da purificação de seus pecados antigos. Por isso mesmo, irmãos, procurem com mais cuidado firmar o chamado que escolheu vocês. Agindo desse modo, nunca tropeçarão. De fato, é assim que será amplamente aberta para vocês a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Novo céu e nova terra. Destinatários de saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam uma fé preciosa como a nossa, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, aparece o remetente da carta, Simão Pedro. Depois, sua autoridade. Ele é servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele é servidor de Jesus Cristo e apóstolo, escolhido por Cristo para ser apóstolo. Pedro aparece em primeiro lugar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E Mateus, são esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro. Mateus capítulo 10, versículo 2. Do Evangelho de Marcos. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro. Marcos capítulo 3, versículo 16. Lucas. Simão, a quem chamou também de Pedro. Lucas, capítulo 6, versículo 14. Pedro encabeça a todos os outros apóstolos, destacando sua importância entre os apóstolos. Pedro é o primeiro a proclamar a fé em Jesus, quando Jesus pergunta: "E para vós, quem sou eu?" Marcos, capítulo 8, versículo 29. Pedro é o primeiro da lista dos outros 2 que testemunharam a transfiguração de Jesus. Marcos, capítulo 9, versículo 2. Pedro é o primeiro a garantir a fé da igreja na ressurreição de Cristo. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 34, diz: "O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão Pedro." É a Pedro que Jesus confia suas ovelhas e não aos outros. João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17. É Pedro em Pentecostes o primeiro a fazer o anúncio da missão da igreja. Atos, capítulo 2, versículo 14 a 36. É Pedro que introduz os pagãos na igreja. Atos, capítulo 10, versículo 44 e 48, na casa de Cornélio. É Pedro que morre como Jesus crucificado em Roma. João, capítulo 21, versículo 18 a 19. Pedro aqui é servo apóstolo de Jesus Cristo. É com esta autoridade que ele escreve sua segunda carta. Aos que receberam uma fé preciosa como a nossa. Os destinatários da carta participam da mesma fé de Pedro. Esta fé tem como adjetivo qualificativo uma fé preciosa, que vem dos apóstolos. Parece que se refere às igrejas, comunidades da Ásia Menor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Cristãos que vieram do paganismo.
mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus na cruz realizou a justiça, pagando pelos nossos pecados. Esse Jesus vem apresentado aqui como Deus. Jesus é Deus e Salvador. Esse Salvador era um dos nomes que se dava a Deus no Antigo Testamento. Aqui vem nos apresentado Jesus como Deus e a conjunção aditiva e como Salvador. Ele é Deus e Salvador. Versículo 2. Que a graça e a paz sejam abundantes em vocês pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. É interessante notar que Pedro diz que Jesus é Deus e Salvador. Mas quem gerou numa humanidade perfeita e completa esse Deus e Salvador? Maria. Maria é mãe de Deus e do Salvador e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2. Que a graça e a paz sejam abundantes em vocês pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Agora segue a saudação de Pedro. O desejo de que a graça divina e a paz sejam abundantes aos destinatários cristãos que seguem a fé apostólica recebida, através, isto é, por meio do conhecimento de Deus, isto é, do Pai, e de Jesus, nosso Senhor, isto é, pelo conhecimento cuja fonte é a fé apostólica, que nos faz conhecer Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho. Aqui Deus se refere ao Pai. No versículo 1, Deus se refere ao Filho. O Filho é tão Deus quanto o Pai. Ele é Deus de Deus. Este Filho, que é Senhor, é também Salvador. Da fé ao amor. Versículo 3. Com seu poder divino, Deus nos deu tudo o que leva à vida e à piedade, por meio do conhecimento de Jesus, o qual nos chamou por sua própria glória e mérito. A ação de salvação do Pai, que com seu poder divino, nos deu tudo, sem exceção, o que leva à vida e à piedade. O Pai eterno é Senhor da vida. Ele quer que tenhamos vida. Ele nos dá a vida por meio do seu Filho amado, através da fé. E com isto, o Pai eterno nos faz obter o conhecimento de Jesus. Somos chamados a obter a fé centrada em Jesus e conhecer, colocar a mente para servir nosso caminho de vida, o qual nos chamou por sua própria glória e mérito. A vida é a nova realidade divina da existência cristã e abrange o destino final de nossa caminhada com Cristo, com a vivência concreta do ser cristão, isto é, a piedade. O Pai nos chamou, isto é, uma vocação. Esta vocação vem manifestada a nós. E esta vocação, nossa vocação, manifesta a glória divina e o mérito, revelando o processo do agir humano, soberano e gratuito de Deus em relação ao ser humano. Versículo 4. Com isso, ele nos deu as maiores e mais valiosas promessas, para que vocês possam participar da natureza divina, depois de escaparem da corrupção que o egoísmo provoca neste mundo. Por meio de Jesus, Deus Pai nos faz participar da natureza divina. O ser humano entra no mistério divino por meio do Cristo Jesus. Pois o Pai, ao nos conceder tudo o que nos leva à vida, Ele nos chamou às mais valiosas promessas,
e no seu Filho nos faz participar da sua própria natureza divina. Santo Atanásio, segundo a tradição grega, nos diz que Deus se fez homem para que o homem se fizesse divino. É a teologia da deificação, onde Cristo nos faz tornar divinos, pelo mistério da cruz e da ressurreição. A teologia latina, não só também, mas também como a sua ascensão, porque ele carrega o corpo ressuscitado para junto do Pai. Esta deificação só será possível depois de escaparmos da corrupção deste corpo de morte mortal, que o egoísmo provoca neste mundo, onde a carne humana, o ser humano mortal, que se fecha em si mesmo, impede a comunhão plena com Deus. Egoísmo significa o ser fechado em si mesmo, mas o objetivo final do ser humano é a vida em Deus. Depois de passarem da corrupção que o egoísmo provoca neste mundo, a corrupção que vem causada pela concupiscência do mundo, isto é, egoísmo, pois o mundo vem caracterizado pela decadência moral e pela degeneração. Versículo 5. Portanto, façam esforço para terem mais virtudes na fé, mais conhecimento na virtude. Pedro inicia uma série de argumentos em concatenação. Um segue a sequência do outro. Primeiro, façam esforço, concentrando todos os nossos esforços. Tudo o que temos neste mundo para atingir nosso objetivo final. Existe um esforço para alcançar a salvação. Segundo, fazer todo o esforço para que se tenha mais força na fé, na vivência da fé, unindo nossa fé à virtude. Nosso autor quer dar um itinerário crescente à nossa fé. A fé faz do cristão viver mais a virtude. Terceiro, a virtude nos leva mais ao conhecimento, tendo como referência a própria virtude e o seu conhecimento. Versículo 6. Mais autodomínio no conhecimento, mais perseverante no autodomínio, uma piedade na perseverança. O conhecimento vai nos levar ao autodomínio. Este autodomínio nos leva a perseverar mais, e a perseverança nos conduz mais à piedade. Versículo 7. Mais afeto fraterno na piedade, e mais amor no afeto fraterno. A piedade nos leva a ter um afeto fraterno. E este afeto fraterno nos leva mais ao amor. Essas realidades é como semente. Plantando a semente da fé, se chega ao cume do mais amor, do amor maior. Existe um crescente. Versículo 8. Se vocês tiverem esses dons em abundância, eles não permitirão que vocês se tornem inúteis ou estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos não podem ser medíocres. Os dons devem ser cultivados, atingir a abundância. Não se deve acostumar com as coisas, nem se contentar com pouco, embora a pessoa cresce na medida de seus empenhos e capacidades de fazer valer suas escolhas. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia abundância, colherá em abundância, nos fala São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Os dons
não nos permitem de sermos inúteis e nem estéreis em referência. Ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O início do dom da fé, que cresce ao amor fraterno, nos prepara ao conhecimento de Jesus Cristo. Usar a inteligência da fé para conhecer Jesus. Versículo 9. Mas quem não possui esses dons é cego e míope, pois esqueceu que eles que purificam de seus velhos pecados. Quem não possui esses dons, repetindo, a saber, fé, virtude, conhecimento, autodomínio, perseverança, piedade, amor fraterno e amor, Pedro diz que este é um cego. Não vê a realidade, é míope, não vê bem, visto que são essas virtudes que nos purificam de nossos velhos pecados e vícios. Versículo 10. Por isso, irmãos, esforcem-se para afirmar o chamado pelo qual vocês foram escolhidos. Se agirem assim, não tropeçarão. De forma conclusiva, Pedro retoma o argumento da necessidade de crescermos nos dons, onde devemos esforçar ao máximo para que nossa vocação, nosso chamado, esteja firme. É por esse chamado, vocação, que fomos escolhidos por Deus. Agindo assim, não seremos nem cegos, nem míopes, não tropeçaremos, pois veremos com lucidez as coisas. Veremos também com equilíbrio. Versículo 11. Pelo contrário, é desse modo que generosamente esses dons farão vocês entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador nosso Jesus Cristo. É seguindo esses caminhos dos dons que nós vamos entrar no reino eterno do Senhor e Salvador nosso Jesus Cristo. Esses dons nos farão entrar de forma generosa e gratuita. O reino eterno do Senhor e Salvador nosso Jesus Cristo. No versículo 1, Pedro afirma de Jesus: mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Jesus vem apresentado no início da carta como Deus e Salvador. Jesus é Deus e Salvador. Nesse versículo 11, o reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é Senhor e Salvador, é Kyrios, é Deus. Unindo o versículo 1 ao 11, dizemos: Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor e Salvador. No reino dele é que entraremos, ao fazermos crescer em nós os dons. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.